Olá pessoal, sou o Gesley Alves, sacerdote e mestre de Umbanda Quimbanda, e vamos para mais um react. Esse tá no canal Giras de Umbanda, do nosso irmão Robson de Oxóssi, e é um react assim, 49 minutos, tá? Vamos lá, vamos assistir, vamos acompanhar, porque é um debate sobre ancestralidade e feitiçaria, tá? E parece que ser pessoas africanas debatendo o assunto, visto que é algo muito procurado lá em África, em todo o continente. Você tem procura fortíssima sobre isso. É um turismo religioso que é explorado lá há muito tempo, principalmente pela parte dos Yorubás ali na Nigéria, mas também os daomenianos exploram também, né, isso, até pelo Vodou, né? Mas vamos assistir. Dizer o seguinte, são práticas usadas pelas pessoas ambiciosas, imediatistas, gananciosas e invejosas. São pessoas que usam isso mesmo de feitiçaria. Já voltamos aqui ao seu raciocínio. Vou passar a palavra para Filipe Vidal, historiador. Concorda com o que acabou de dizer a Florinda Miranda? Bom, eu não posso concordar totalmente com a Florinda porque eu venho na qualidade de cientista social e não posso, tenho que falar com bases, não é? E primeiro, para ser sincero, não gosto muito de discutir esse tema nesse formato, porque isso é um tema muito sério e enquanto historiador e antropólogo eu desafio qualquer pessoa lá em casa. Em nenhuma língua nacional africana existe o termo feitiçaria. Portanto, não tem. Não tem nem Kikongo, nem... Não estou a falar o que é que eu estou... É melhor trazer um embasamento histórico, não é? Então, e antropológico, não existe em nenhuma língua nacional a palavra feitiçaria. Essa palavra foi criada na Europa. E nós vimos bem em que contexto essa palavra foi criada na Europa. Nós temos, por exemplo, as nossas línguas nacionais, e eu falo das línguas porque as línguas são o museu do povo, como dizia o professor Cheikh Anta Diop. Tudo que não existe numa língua quer dizer que não existe na realidade daquele povo. Nós temos a palavra Ndoki, Muloji, por exemplo, Ndoki em Kikongo, Muloji em Kimbundo, que não é feiticeiro, é uma pessoa má, uma pessoa invejosa, uma pessoa que é fofoqueiro, uma pessoa que faz mal no outro, é Ndoki ou Muloji. Feiticeiro não. Quem inventou essa palavra feitiço foram os franceses. Foi a escola antropológica francesa, a palavra fetiche, porque não entendiam a ciência africana. E nós precisamos para discutir esse assunto, eu vou falar na perspectiva daquilo que eu sei e na perspectiva da ciência africana, dentro da antropologia africana e da história africana. O que acontece é que nós precisamos saber que quando os outros chegaram para aqui, com a colonização e com tudo que eles não entenderam, tudo que eles não perceberam, eles transformaram dentro da etnologia e dentro do sistema colonial, transformaram tudo em pernicioso, tudo que era do sistema africano, do nosso conhecimento, do culto das nossas divindades e etc. Agora, mas refere-se apenas à África? É um termo usado no mundo. Eu digo África porque a Ásia soube melhor se defender e a Ásia foi menos atacada nas suas instituições espirituais, e aqui vamos falar de espiritualidade. E nós que nada tem a ver com feitiçaria. Não perca o seu raciocínio, Filipe. Eu quero ouvir agora a pastora Ruth Catala. É difícil participar desses programas assim e você não ter tempo para fazer a resposta, né? O cara tava começando ali, ele ia... Com base no Filipe, nunca ouvimos do Filipe, que análise é que faz? É interessante, Filipe, trazer essa questão do contexto histórico com relação ao cunho da palavra original feitiçaria. Porém, é importante dividirmos algumas coisas aqui. Feitiçaria, conceito e contexto, mas ao mesmo tempo feitiçaria prática. Eu acredito que mesmo que haja um contexto, nós estamos a falar sobre o que se faz, o que está a acontecer. Porque quando você traz... Estou a falar na língua e eu estou a falar, por isso é que eu disse, está a ver, o grande problema aqui, por isso é que eu não gosto de, e é um bocado mal educado eu dizer isso. Eu não queria vir para esse debate, primeiro já, não é? Mas pediram que eu viesse trazer uma perspectiva. O grande problema aqui é a cosmovisão. Nós temos que analisar essas situações na cosmovisão dos povos.
os povos africanos não têm essa cosmovisão. Está a ver? Quem começou a queimar as pessoas como feiticeiros em África, por exemplo, nós estamos a viver hoje um fenômeno de crianças feiticeiras. Isso não existe. Não tem crianças feiticeiras. Mas na prática não existe. tem crianças. Calma, Florinda. Estou a falar com a pastora. Eu estou só a dizer também, estou a reforçar. A questão é, quem é que vem legitimar essa prática? Estejam à E nós vontade para agora vamos interferir perguntar quando o seguinte, considerarem. quem é que consegue provar materialmente que essa tal prática existe? Não é? Agora, eu disse que existem pessoas más em África. Por isso é que eu disse que não queria discutir o tema nesse formato, porque isso é uma questão profunda. Olha, e depois Portanto, nós vamos... o Conde dos Só um Bolos pouquinho. pertence à religião. Por Elka, favor, só um por favor. pouquinho. O professor Vidal, historiador Vidal. Primeiro, é descortês tu vires para um debate, tanto mais como fazedor de opinião e ensinador de uma geração. É descortês tu entrares para um debate onde você não queria vir e ainda falar ao vivo em rede não queria nacional vir. que não Eu não querias. gosto- E segundo, é por causa disso. Só um pouquinho. Vamos, Olha, vamos, por favor, ouvir a pastora. É Ruth, por isso, eh, só um grande pouquinho. problema- de grande Filipe problema- Vidal. Gente, só para contextualizar, esse debate aconteceu no Brasil, tá? Ele já aconteceu e a bancada era toda de pastores, tá? Toda de pastores. Você tem ideia? Já colocaram o Edir Macedo, o Silas Malafaia, e aquele cara, o Henrique Cristo, na mesma bancada para discutir a mesma coisa e era tratado com seriedade. E aquilo deu palco para muitas loucuras para a igreja evangélica fabricar depois, tá? Isso agora eu fiquei confuso onde realmente é, se é em África ou se é em Portugal, porque estão falando português de Portugal, mas também Angola fala português de Portugal, então eu fiquei meio confuso da onde é esse programa. Se alguém souber, comente aqui. Mas esse tipo de formato realmente é horrível. Eu entendo o que o historiador está falando. É horrível debater sobre esse tipo de formato, porque você, de fato, você não elucida tema nenhum, fica só uma troquinha de farpas ali. Por favor, vamos respeitar. grande problema aqui. E os temas são sempre Eu peço, polêmicos. por favor, vamos respeitar. Vamos respeitar. Eu peço paramos o que estávamos a vamos respeitar fazer. a opinião. Não é justo tu tratares a Florinda assim. Estou a falar com a pastora, não estou a falar contigo. Sim, Eu acho que sim. isso é desrespeito. Vamos porque deixar ela um dirigiu ambiente a palavra gostoso e para mim. tranquilo para Tá podermos ter um compreender? debate incrível. Ninguém foi intranquilo aqui. Ninguém foi intranquilo aqui. Muito Eu bem. só fui sincero. O Conde dos Bolos, O grande ele problema é que a pertence senhora não à conseguiu, religião candomblé, aceitar. que é considerada feitiçaria, certo? Por favor, gostava de ouvir o seu pensamento. Qual é? Vou ficar fina. Depende do ponto de vista. Para algumas pessoas, Para estar à vontade, Florinda. Você é chique. para algumas pessoas, eu acho talvez por falta de conhecimento, e algumas e outras porque realmente defendem essa ideia, consideram o candomblé ou religiões que trabalham com o ramo espiritual de feitiçaria. Pois. Só porque trabalham com o ramo espiritual. Só que eu acho que a feitiçaria está na nossa boca, nos nossos atos e nas nossas intenções internas. Porque eu consigo... Há pessoas que fazem mal a alguém, entre aspas, só com a boca. Certo. Sem Às vezes necessário com um olhar. fazer feitiçaria, não é? Bom, como também há pessoas que usam mesmo métodos, não sei se vão a sítios, como chamaram há pouco, casas escuras, Casas não é? escuras, já. Fazer a tal dita feitiçaria, que é levar, por exemplo, uma fotografia de alguém, olha, eu quero fazer mal a esta pessoa, quero que ela morra, ou então ir ali à praça do 30 e comprar feitiço, a tala, por já. 200 kwanzas, como hoje em dia já se vê, à venda por 200 kwanzas, Kwanza. até menos, se calhar. Sim, tem. Não sei. Portanto, isso existe. Kwanza, deixa eu ver. E o candomblé, neste caso, já é considerado uma religião que trabalha, portanto, enquanto a católica, por exemplo, tem os santos Nossa Senhora, não é? São José, etc. Nós temos os orixás, que, por sua vez, tanto os orixás como os santos da católica, eles têm mais ou menos a mesma função. Tanto que no tempo da escravatura, a católica apoiou o candomblé e defendeu o candomblé, escondendo Angola. os orixás dentro dos santos da católica, para eles não serem perseguidos, porque eles eram perseguidos na altura. Então há uma ligação grande, ou houve uma ligação grande entre a católica e o candomblé, embora os padres, especialmente a católica, por exemplo, não defendem muito, entre aspas, dizem que tem a ver com feitiçaria por causa dos rituais que o candomblé pratica. Mas é preciso ir a fundo para realmente explicar o que o candomblé é. A Lisete vi Pote no é Brasil. católica não praticante, também tem alguma coisa a dizer, com certeza. Tenho. Eu quero dizer àquele colega do painel que realmente a teoria Ao dele Filipe. Ao Filipe. Certo. Realmente a teoria dele é muito bonita, mas a prática em Luanda não é essa. Não é essa e todos Eu os não dias... acabei de o E grande todos os problema, dias- Lisete, Dona Lisete, o grande Não. problema é o seguinte: eu fiz uma introdução
E não acabei de dizer o que eu programa queria é dizer. Eu peço, por favor, que cada um tem que ser respeite curto. a vez do colega Esse é o de grande painel. problema. Fala, Por favor, tem a Nós palavra. temos que dar uma explicação com poucas palavras, Exatamente, porque há mais não tem pessoas que para buscar falar. muitas teorias Então, e- o que é que nós temos hoje em dia? Nós temos tanta feitiçaria que estão homens a matar crianças, estão filhos a matar pais, É isso. porque se a tia é velha, porque está a viver muitos anos, porque é uma bruxa. Isto é uma realidade que nós vivemos. É isso que eu disse De aqui, onde a é que isto ambição, vem? ganância, De onde é que isto não é? vem? Ninguém Inveja. sabe. Olha, eu tenho 63 anos e desde pequena que eu ouço falar em feitiçarias e bruxaria. Não importa se não é uma palavra africana ou não, mas nós colonizados 500 anos, olha, meu filho, quem me prova realmente o que é que nós éramos no passado? Ninguém Eu posso tem. lhe provar porque estudei Ninguém isso, porque tem, estudo e porque ninguém tem provas de nada, porque mas tem as pessoas ciência. escrevem os Está a livros. ver? O grande Por isso eu nosso, vou dizer, a o nosso grande feitiçaria... Vamos, problema. por favor, ouvir Você o tem que raciocínio. saber Sim, ouvir, é pelo importante amor de Deus. respeitarmos a opinião de cada Você falou, eu não colega. pronunciei, fiquei com vontade de falar, mas eu fiquei calada, está bem? E o que é que acontece aqui? Agora as pessoas a outra Tudo por nada. tem uma vida boa, vó a bruxo. Não sei se isso realmente é uma realidade, mas que as pessoas gastam dinheiro nas casas escuras, gastam. Eu própria já encontrei coisas de feitiçarias à porta da minha casa e as empregadas jogam sal, fazem essas coisas. Portanto, que elas há. E que agora se dá Portanto, um um termo que não é só Senão ouvido não- em África. Não, Por eu não sei favor, se é- Imhotep, é África. gostava de ouvir. Deixa eu ver aí o leitãozinho tostado. Estão todos calmos? Já. Maravilha. Pronto. É assim, nós vamos primeiro pedir desculpas aos nossos telespectadores. Pedir desculpa aos nossos telespectadores. Há cara, sempre aqueles que momentos foda. um bocadinho eufóricos quando se trata de alguns temas picantes, mas estamos na paz do Senhor. E em direto tudo pode acontecer. Sim, evidentemente. O que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos primeiro interpretar o que é costume e o que é feitiçaria. Primeiro ponto. Eu tenho dito sempre que costumes são regras sociais, não é? Alimentadas por práticas que de alguma forma nos levam a contextos reais de forma generalizada ou prolongada. E que em determinados indivíduos levam à convicção de obrigatoriedade, dependentemente da sociedade, religião ou cultura. Quero com isso dizer que nós precisamos perceber primeiro se nós angolanos temos o costume das práticas de feitiçaria. Ponto. Se é ou não é um termo africano, ou se está ou não está nas línguas, por ser um termo, digamos, O do Chaves Guá Ocidente. devia estar aqui, aquele ia se- falar tudo. O Chaves se- Guá é o feiticeiro da Angola. se Ele é- ia falar Calma, tudo. tia Florida, deixa ele Yeah. falar. Se é ou não é um termo usado nas nossas línguas nacionais, né, as nossas línguas tradicionais, mas sabemos nós que a palavra feiticeiro ela é um conjunto de adjetivos para as pessoas a que a gente chama de molojos ou de ndoquis ou seja lá qual for o termo em qualquer língua nacional. O verdadeiro objetivo aqui é nós percebermos é de desincentivarmos ou desencorajarmos as pessoas às práticas de maldade. Exatamente. Porque, pronto, feitiço para o Ocidente é magia, a magia branca, a chamada magia branca. Nós olhamos para os filmes, não é? Entre aspas, Harry Potter e companhia, aqueles filmes onde fazem aquelas magias todas e que para nós africanos é muito bonito porque estamos a assistir à beleza que o Ocidente nos impôs. Mas nós vivemos a mesma realidade, só que para o lado obscuro, porque dizem que tudo que o africano faz é o negro, é o mal, é o errado. Mas se É magia formos, negra, não? pois, se formos a Mas fazer... a feitiçaria sim. e a magia negra não acontecem em África. Sim, é o que eu estou a dizer, mas Pelo para contrário, em os todo olhos mundo. dos africanos, e acredito que a pastora deve estar a entender o que eu estou a querer dizer para o lado espiritual, eu digo que feitiço podem ser práticas físicas, não é? São aqueles rituais físicos que as pessoas fazem. Mas o feitiço, ele transforma e entra de forma espiritual e negativa no corpo da pessoa que estiver a ser perseguida. Aí já entra o lado espiritual divino, entram os enviados do Senhor, não é? Que são as pessoas Gostava só de que... esclarecer o seguinte, qual é a diferença entre espiritismo e espiritualidade? Bem, eu posso consentir. Espiritismo são as coisas que tu sentes, que te é imposto. Acredito que é o que é espiritismo, não é? Concorda, pastora? Não, Por favor. o espiritismo é um segmento religioso de pessoas que defendem e acreditam na reencarnação. Eles acreditam que a pessoa morre de um jeito, pode ressurgir numa outra oportunidade, como um animal. Se for uma pessoa má, pode surgir como um animal, ou se for uma pessoa boa, pode surgir novamente como uma criança e ter uma nova oportunidade.
Mas existe algo muito Espiritualidade. interessante. Espiritualidade. Não tem nada a ver com maldade. Não tem nada a ver com segmento religioso, espiritismo. A espiritualidade é um conjunto dessas crenças que estão impregnadas a nossa sede, vontade de conhecer o sobrenatural. Porque, Elka, eu já quero entrar aqui, inclusive, é interessante essa colocação que o Imhotep coloca, porque o ser humano ele tem fome, ele tem sede. Nós costumamos dizer que não importa a pergunta, a resposta é Deus. Por quê? Porque Deus colocou em nós um buraco que só é preenchido quando buscamos a presença dele. É por isso que nós vemos pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que estão bem, parece que aparentemente estão bem, mas acabam por tirar a sua vida, porque não tem sentido. Aquele buraco continua vazio, apesar do dinheiro, dos carros, das posses e de outras coisas, da vida de luxo. Mas, então a questão é, essa questão da bruxaria, primeiro ela existe. Existem sim pessoas bruxas e não importa o que eles digam ou o que nós dizemos, é uma realidade e ela é incontestável, está ali. E ela é motivada pelo mal. As pessoas, se não tiver Deus, a pessoa se torna uma pessoa má, é má. E aliás, pastora, sem Deus não dá. E também vou dizer, uns também têm Deus, mas é aquele Deus falso, entre aspas, porque há pessoas mesmo também que vão à igreja, mas têm espírito de diabo. Estão na igreja, Sim, mas a igreja não está dentro mas não está de si. dentro porque também diz. Falácias são iguais aqui do Brasil, né? Os mesmos argumentos fracos da igreja lá é daqui. Depende da igreja, pastor. Só que eles vivem um contexto de feitiçaria bem pior do que nós, tá? O contexto de feitiçaria em Angola, em Nigéria, em Daomé é terrível. Tem feitiçaria brava mesmo, que o pessoal vai para matar, vai sacrificar seres inocentes, que não são animais, se você me entendeu. E aí vai, lá o bicho pega. Eu entendo o que elas estão lutando contra, só que elas estão lutando contra, como o historiador falou, na cosmovisão errada. Você tem que lutar sim, mas na cosmovisão certa, não na cosmovisão europeia de que isso é feitiçaria, tudo isso é do mal. Não, nisso aqui é nosso, pertence a nós, mas dentro disso aqui, como em qualquer outro lugar, existem pessoas ruins que utilizam isso de forma errada. É isso que eu entendi que o historiador queria dizer, mas como todo intelectual, se perde nas palavras. Pastora, eu sou católica, até casei-me lá, graças a Deus, mas também há igrejas que incentivam também pessoas mesmo serem más. Como é que um pastor que nem tem a certeza, não tem nenhuma visão, vai dizer numa crente que quem está a fazer mal é a tua família, é a tua mãe, é o teu pai. Falso é muito pastor. sério. Agora diz uma coisa, esse pastor, achas mesmo que tem... Não. A gente mesmo tem que chamar pastor. O nome disso não é pastor. Não é pastor, é adivinhador e é bruxo. Tá lá. É bruxo, ele é mandinga. Disfarçado de pastor, mas é o próprio demônio que está lá. Lobo em pele de ovelha, mas calma, exatamente. Florinda, eu não estou aqui para, inclusive, abrir margem para para demonizar nem todos os pastores. Tá vendo? Demonizar as outras crenças, beleza, mas a igreja não. As igrejas são mais, atenção, existem homens e mulheres muito sérios e comprometidos, os remanescentes. Agora, é verdade também, e hoje eu vou focar nisso porque é sobre isso que estamos a falar, Elka. Existem muitos casos que estamos a ver, alguns noticiados, outros não, de pessoas envolvidas com isso. Porque fui num lugar tal para ter um pouco mais de unção, afinal foi em alguma casa escura, pegou um olho, alguma coisa para hipnotizar as pessoas, para tomar conta das pessoas e outras coisas, rituais envolvidos. Pastora, não esqueça só que vai dizer, desculpa só, até Vezimo já notificou isso, já noticiou isso, de uma mãe que matou os 4 filhos, uma só que fugiu. Porque ouviu Porque ouviu que os filhos que são os bruxos, que ela não está conseguindo, o negócio não está conseguindo render por causa disso. Não, eu vou querer ouvir o Filipe. Não fala Angola. Filipe, o que é que a ciência nos diz? Qual ciência? A nossa a ou história. Dos outros? É assim. Num cômodo geral, no mundo, não é? Porque esta tecnologia é ouvida em todo o mundo. Está a ver, por exemplo, casas escuras. O que é que são casas escuras e o que é que são casas claras? Onde é que ficam as casas claras? Já ouviu falar de casas claras? É por isso que eu estou a dizer. O grande problema aqui, por isso que eu estou a dizer que o problema aqui é de antropologia profunda. Por isso é que está aqui. E um tema como esse, um tema como esse não vai se discutir assim, nem se admite se discutir assim. A questão é a seguinte: eu não disse que não existam pessoas más.
Eu, para discutir uma ideia, eu tenho que discutir primeiro o conceito. E vai ver hoje, se nós lermos o livro do maior antropólogo da Angola, que é o mais velho que escreveu o livro Wanga, não é? Wanga. Não sei, eu estou a esquecer agora o nome dele, não é? O Wanga? Não. Tem aqui a Casa Museu, no Maculuço. Oscar Ribas? Oscar Ribas. Ele categorizou, estudou bem o tema. Nós temos, por exemplo, temos o Kimbanda, temos o Mukwambamba, temos temos o Kimbanda, o Quilamba, o Mukwambamba e temos o Muloji. Tá vendo? Kimbanda lá, mas a Kimbanda não surgiu no Brasil, gente. Então, essas figuras nas culturas africanas apareciam como? Nas nossas comunidades. Hoje nós temos vários problemas nas nossas comunidades, por exemplo. O nosso irmão aqui acabou de falar do candomblé, que para nós é o candombe. O candombe quer dizer a veneração da alma preta, não é? Porque o colono, quando chegou aqui, pegou em tudo que é nosso e ele simplesmente destruiu. Ele simplesmente chamou tudo mal. Para nós discutirmos um tema como esse, precisamos saber primeiro que a África, primeiro, até esse tal Deus que foi venerado em Israel, porque o Abraão, ele até nem sequer tinha cortado o prepúcio dele, ele aprendeu isso no Egito, conosco, os africanos. Nós é que esse tal nome de Amen, Amun-Ra, Amaterasu no Japão, vem de Amen, que saiu daqui de África. E nós é que criamos todos esses sistemas espirituais, todos eles, não é? Então, essas irregularidades que existem em mexer com o oculto, eu prefiro tratar disso assim e não nome feitiçaria, que me levaria a cometer um erro que os europeus cometeram aqui. É nesse sentido que eu estou a dizer. O oculto, porque existem forças ocultas em todo sítio. Posso dar um exemplo, as ondas artesianas. Ninguém vê as ondas artesianas, mas o homem manipula isso. Veja, por exemplo, que hoje você precisa de ter um cristal, e o mesmo princípio que se usa na ciência para fazer uma televisão funcionar com um cristal de rocha, é o mesmo princípio que um vidente usa. Por exemplo, nós precisamos de ter um satélite para poder comunicar, um mais velho que está em Menong, para comunicar com outro que está nos aires, quando nós temos mais velhos que, com a nossa ciência positiva e natural, ia numa bacia d'água, a partir da sua glândula pineal, que Deus é que colocou aqui, não foi Satanás nenhum, porque nós temos poderes espirituais, nós somos seres espirituais, e para isso nós precisamos discutir o Dikenga, precisamos descortinar o que é o Dikenga. O problema é que nós não sabemos quem nós somos, porque o colono veio para aqui, destruiu tudo, misturou-nos todos no mesmo saco. É disso que eu estou a falar. Mas está muito focado numa visão e num estudo africano. Tudo isso, mas nós somos africanos. No cômputo geral é assim. No cômputo geral é o seguinte: tu vais para o Japão, não é assim que o japonês trata o problema. Tu vais para a China, não é assim que o chinês trata o problema. Tu vais para o Ocidente, essa visão de tratarmos assim um problema é uma visão que nos trouxeram aqui a partir da colonização, porque nós tínhamos a nossa própria visão. As nossas crianças especiais, que hoje são chamadas de feiticeira, mas que o Ocidente lá traduziu como criança índigo, criança cristal, criança violeta e etc. que eles têm. Lá nós tínhamos aqui as nossas escolas de iniciação, aqui não havia religião. Aqui havia a escola de iniciação que você aprendia a respeitar o ser, aprendias a respeitar a natureza, que começa na mucanda, que hoje a igreja se miscui na mucanda, não devia se miscuir na mucanda. É disso que eu estou a falar. Certo, fez referência também à veneração da alma preta. Pode traduzir o que é isto? Veneração da alma preta é o seguinte: esses termos todos vêm, por exemplo, do Brasil. E por que aconteceu no Brasil? Porque o nosso povo foi levado daqui por um povo que se dizia especial, escolhido por Deus, que Deus é que lhes mandou aqui com a religião deles. E nos colocaram no barco, colocaram nossos antepassados nos barcos, mataram, não é? E ainda precisavam de ser batizados aqui. O nosso povo, para poder sobreviver nas Américas, teve que se esconder, como disse bem os nossos irmãos, porque essa questão do oriçá, o ori é o quê? O ori é o mundo que você tem na tua cabeça. O mundo, nós chamamos aqui mundo, por isso dissemos abantu, antu, muito. Por quê? Porque é o ser espiritual que não morre.
Não são eles que nos ensinaram que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós já sabíamos disso. Está a ver então? Esses conceitos negativos, se nós começarmos a perceber as coisas desses conceitos negativos, então nós vamos misturar todos no mesmo saco. Vamos pensar que o quimbanda que trata a tal tala, não é? O quimbanda que trata o bucho virado é mau e etc. Eu vou querer saber exatamente o que é o quimbanda que trata a tal tala e este mundo oculto que fez referência. Portanto, tudo isto vamos saber a seguir, depois de um... O homem é bravo. O homem é bravo. Agora sim conseguiu falar. E, cara, ele falou muito bonito. Não discordo de nada que ele falou. Ao contrário, aprendi muita coisa. Já anotei aqui. Aprendi muita coisa. A gente vê, cara, olha, aqui em banda já existia outras coisas, outros módulos. E como é Angola, né? Eu primeiro fui do Candomblé de Angola. A gente vê várias referências do que ele falou dentro do culto. Que ele fala do mutuê, a cabeça, o ser espiritual dentro de nós. Cara, isso é muito importante, muito importante. Então, novamente, a gente não reverenciar a ancestralidade africana com respeito à nossa cosmovisão, a cosmovisão deles, que é a de Banto, que tem mais de 350 anos, 350 mil anos. Breve e curto. Calma aí. Tem mais de 3.500 anos de história, assim, muito mais, assim, catalogado, com certeza deve ter muito mais que ainda precisa vir à tona, mas, cara, é surpreendente, como se você não estuda, você realmente fica na ignorância. Você pode parar na cara das demais, que são cristãs, católicas, a pastora, né, com deboche, cara. Isso hoje você pode debochar porque você não passa mais por isso. Mas no passado, você passaria por um sistema a qual você seria vendido como escravo. Você seria batizado e se tornaria cristão, mas você seria vendido porque a escravidão passou a ser racial, não de humano somente. Sempre houve escravidão, mas quando a igreja entra na escravidão, ela traz a questão racial. É o preto que tem que ser escravizado. Tem que ser escravizado é o africano. Por que não escravizaram os muçulmanos? Por que não escravizaram os árabes? Ficaram séculos lá lutando contra eles para tentar resgatar Israel. Nunca pensaram em escravizar. Mas quando vieram para cá, quiseram escravizar a gente porque passou a ser uma questão racial. Então hoje você pode debochar à vontade. Conheço muita gente também debocha sobre o tema e é preto. Eu falo, se a gente tivesse 200 anos atrás, você não estaria debochando, porque você estaria no pelourinho apanhando por causa do seu deboche. Então, a gente tem que levar sempre isso, porque, gente, nós estamos no dia 9/6/2023 e os povos indígenas estão lutando ainda pelo seu direito de ter um pedaço de terra, como se esse país não fosse deles e a gente tivesse invadido. Mas, se os direitos deles podem ser revogados, você acha que o nosso não? Se você não sabe, 100 anos depois que assinou a Lei Áurea, houve deputados, houve pessoas da área rural, do agro, que foram até o parlamento pedir a revogação da Lei Áurea para poder escravizar novamente as pessoas 100 anos depois. Não pensa que essas pessoas esqueceram da boa vida que é ter escravos, tá bom? Então toma cuidado, porque você pode estar alimentando esse demônio entre a gente. E você, queridinho da pele escura, é o próximo escravizado se um dia essa lei for aprovada e ela voltar. Porque se os povos indígenas podem perder a terra deles, você pode perder a sua liberdade novamente. Não pense que isso não pode acontecer, porque sempre aconteceu na história da humanidade. E a Bíblia está aí para confirmar. Se você não acredita no que a história fala, pelo menos acredita no que a Bíblia fala. Vai ler Êxodo, vai. Até já. Agora nos sintonizou. Este é o Eles e Elas, ou Elas e Eles, o programa com as conversas mais intensas. Aqui nós falamos um bocado de tudo, sem tabu. O tema desta noite está ligado à feitiçaria, casas escuras. Ouvimos um pouco de tudo na primeira parte. Falou-se em quimbanda, falou-se em várias terminologias. Eu vou então querer saber da Florinda Miranda as opiniões que ouvimos na primeira parte, para depois então passar a palavra para os senhores. Eu aqui tenho um foco e vou continuar a dizer.
Feitiço existe, sim, senhora, aqui em Angola existe. Eu, sinceramente... Haverá a possibilidade de estarmos apenas a falar de termos diferentes? Porque, por exemplo, o Filipe há pouco fez referência a situações ocultas, ao ocultismo, não é? Não será a mesma coisa, mas dito Minha de forma querida, diferente. cada um tem a sua opinião, não é? Exato, o dele certo. até nem vou me meter lá, porque já vi que ele não é bom para se meter lá na opinião dele. Então vamos embora na minha opinião. Ah, sim, senhora, e a Liseta até já bem disse. Mas vamos só dizer aqui uma coisa que nós estamos aqui a falar. Uns dizem o Kimbanda. Até onde eu sei, o Kimbanda é o que trata. O curandeiro é o que trata. Então, só para você ter uma ideia na sua mente que não conhece a Kimbanda e a Umbanda de Angola, quando falar Kimbanda, Umbanda, pensa na benzedeira. Pensa naquela velhinha que vai com um galinho de arruda lá. Eles estão basicamente no mesmo nível. No mesmo nível. Você trataria essa benzedeira como uma pessoa demonizada e crucificaria ela por causa da sua rezinha? É mais ou menos isso. O curandeiro, dizem que é o curandeiro que trata. Mas o curandeiro trata o quê? Ele trata quando essa pessoa foi enfeitiçada. Mas atenção, nós estamos aqui a falar de uma prática que existe em Angola. Em Angola, eu sei que em África existe. A África existe porque eu até, para ver bem o feitiço, eu tive que ver aquele filme Feitiço em África. Está a ver? Um canal que tem aí na DSTV, passa a publicidade, que tem os filmes nigerianos. Foi aí onde eu comecei a entrar na realidade o que é feitiço, porque eu nunca tinha visto feitiço na minha vida. Quando começamos a ver esses filmes feitiços em África, como é que fazem, como é que é o ritual de fazer mal a um colega, como é que fazer mal àquela mulher que tem poder, quer arranjar um homem por causa de poderes, não sei o quê. E nós aqui já temos isso. Como é que se percebe que uma pessoa está enfeitiçada? Minha filha, eu não sei. Também queria saber, mas não sei mesmo, vou dizer. Eu não sei, mas uns dizem que fica burro, outros dizem que fica sem brilho, outros dizem que fica doente, não sei. Tala. Da tal famosa tala, eu sei que é uma doença que depende. É uma ferida que dizem que é incurável. E dizem que agora também já estão a meter no estômago, que já muita gente que está morrendo com dor de estômago, e dizem que também já é tala. Já não é só na perna, no braço, agora também tudo. E eu então vou dizer mesmo, fico com medo desses mambos, porque dizem que estão mesmo aqui em Angola, até no serviço são os piores nas Mas não empresas. sabe perceber quando é que uma pessoa está enfeitiçada? Não, mana, não sei. Mas até umas... se calhar, o normal é às vezes a pessoa estar... Mas são muitas coisas, são muitas. Difícil na vida, perder emprego. Não, mas olha só, ficar doente, exatamente, mas nem tudo. Associar a isso, por exemplo, Não, foste embruxada, foste enfeitiçada, será? Nós em África... Cara, essa mulher de branco, ela é muito engraçada. Dá vontade de sentar com ela, beber uma cerveja e debater vários temas, né? Ela é foguenta pra falar e tem as suas opiniões. E ela é o centrão ali. Ela é o centrão. Tá nem lá, nem cá, ela tá querendo dar a opinião dela. Nós em África, o conceito... Eu quis aquela hora frisar o seguinte. Nenhum de nós aqui vai falar de feitiço com a verdadeira propriedade. Será? Sim, eu vou dizer isso porque ninguém entrou. Eu pelo menos sei Ninguém é feiticeiro. que ninguém entrou numa casa escura. Só ouve falar. Eu mesmo não, graças a Deus, por ser bom casamento e tudo na minha vida é uma beleza. O professor Filipe Motepe, tanto mais que no intervalo, eu aproveitei para fazer essa pergunta. Ele é do candomblé, junto com o Conde. Eu acho que daria para ouvir, porque além de participar. Só que é justamente isso que eu queria colocar. Desculpa te cortar, já te devolvo a palavra, só para fazer esse adendo. O problema de trazer um debate com o ponto de vista o ponto de vista étnico, linguístico, historiador, ideológico, a minha ideologia, a minha prática, o meu, torna a questão, não é um pouco superficial, mas um pouco perigosa, porque nós estamos a tratar de um ponto e é importante tomar cuidado para que nós não possamos deixar de tratar para ofender. Tipo assim, não vou falar porque vai ofender, mas existe alguém que pode nos ensinar. Eu acho que isso é importante. Já devolvendo a palavra para ti, Motepe. Pronto, obrigado. Então, estava eu a dizer que nenhum de nós aqui vai falar com a verdadeira propriedade da palavra feitiço, porque, pelo que eu saiba, nenhum de nós, e pela experiência, já fez algum... A nossa sociedade usa muito este termo casas escuras. E é com base neste pensamento que nós trouxemos este debate aqui. Pois, em função do que se diz. Base disso que justamente por estarmos a ouvir estas terminologias, queremos perceber se é só falta de conhecimento, de informação, não é? É a
conjuntura social? O que é que, de facto, é isso? Eu não sei se é por força daquilo que sempre ouvimos falar quando éramos pequenos, pelos nossos mais velhos, mas acredito que todos nós já ouvimos que não vai na casa da fulana porque a fulana é feiticeira. E principalmente nas madrastas. Não come na casa da vizinha porque a vizinha é feiticeira. Então, eu acredito que o grande erro, a grande falha foi a informação, a forma como fomos instruídos. Porque um povo sem instrução, um povo sem cultura, um povo sem orientação é um povo perdido. Um povo fraco. Um povo fraco, extremamente fraco. E nós hoje lutamos contra nós mesmos. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Não vamos tapar o sol com a peneira, os angolanos não se conhecem. A sociedade angolana em si não se conhece. Nós não conhecemos as nossas origens. Tu chegas até a bisavó, é o limite da história da tua geração. De lá para trás, nem a tua bisavó sabe quem veio. Está a perceber? É o que eu estou a tentar transmitir. Dificilmente vamos Há um conhecer. índice de analfabetismo muito grande. Muito grande. Mas também... E é um perigo, Tia Flor, é um perigo muito grande, porque isso é um tema, é o que eu disse no princípio, é um tema extremamente Mas pertinente. sabes uma coisa, meu amor? As pessoas até que podiam nos passar essa cultura, nós mesmos chamamos de bruxos. Numa casa onde tem um velho, o velho se não morre e as crianças da casa estão a morrer, vão dizer que o mais velho é que está a matar. E deixa-lhe dizer o porquê. Como é que nós não estamos a matar a nossa cultura? Tia Flor, sabe o porquê? Porque assim, porque nós crescemos a ouvir histórias Epá, eu não sei, pastora, se é questão de tradição ou se é mesmo questão de feiticismo. Bom, o certo é que o ocultismo, Sim, porque o ocultismo existe. Hoje nós misturamos, desculpe só, doutora Lisete, nós hoje misturamos tudo. Tu se vês, por exemplo, uma determinada cultura, uma dança, um ritual, por exemplo, de uma zona, nós olhamos, é o que eu estou a dizer, para nós, os desinstruídos, os menos instruídos, vamos olhar para aquilo como feitiçaria. Mas quando não é feitiçaria, é apenas a tradição, são rituais. Tivemos agora o exemplo do primeiro-ministro inglês. O que é que ele fez antes de entrar? Foi fazer um ritual. Ele fez um ritual, porque faz parte da cultura dele. É isso que eu estou a tentar dizer. Nós, quando começarmos a nos conhecermos, vamos começar a entender o que é feitiço e o que é tradição. E o certo é que Filipe mencionou o ocultismo e disse muito bem, nós não nos conhecemos. E acredito que parte do conhecimento individual começa de dentro. E a parte espiritual tem a ver com sensibilidade. Sentir as coisas. Sentir aquilo. Tudo o que fizeres no oculto, meu anjo. Sentir aquilo que não se vê. Exatamente. Uma percepção para além daquilo que não é físico, certo? Eu vou passar a palavra aqui ao... Antes de passar, só queria dizer o seguinte. Tudo o que fizeres no oculto é o chamado feitiço. Porque uma pessoa que faz as coisas às claras não precisa esconder. Mas então, quando o padre está a abençoar, já não é feitiço. Está bem, porque... Elka, quando tu vais para o ocultismo, tu vais para algo que é mau, que os outros... Mas tu que vais queres... sozinho, Exatamente, vais com uma não vais para fazer as coisas. Pões-te lá numa casa e fazes as coisas. Mas levas almas contigo. Levas alguém que você acha que o teu homem ou que a pessoa que faz esse trabalho de escuro, digamos assim, vai te dizer, olha, fulano, para tu teres o sucesso XPTO, tens de trazer a fulano ou o fulano. Matar o fulano e a fulana. Também há aqueles que vão procurar o bem. Que vão procurar Sim, cura, é aquele tomar banho, dizem que é tomar banho, exatamente. Mas não é no oculto. Me façam entender. Qual é a o que é uma diferença casa entre escura? Ninguém entra para tradição- uma casa escura para ir buscar o bem. Não, é para o Desculpa, mal. é para o Não, mal. mas por isso é que dizem que tem o curandeiro que cura e tem o feiticeiro, que é o feiticeiro que vai te ajudar a dar o Não, feitiço. A questão é que não se busca nada bom nas trevas. Oh, amém. Como é que nós vamos buscar uma Aí é coisa questão. boa numa casa escura? Então, É como o estás a Ipoto ver? falou. Imhotep. Sim. Imhotep, vou conseguir gravar o teu nome. Vou Grava, gravar, mamãe. sério mesmo. Como é que eu vou buscar uma Mas olha, coisa boa no eu vou- escuro? eu vou Se vos é bom, falar- por que é que eu preciso fechar a porta? Se é bom, por que é que ninguém pode ver? Exato. E é Se está nisso, debaixo do tapete. é nisso. Eu ouvi uma frase interessante aqui. Tudo que você faz no escuro é feitiço. A Bíblia diz, a Eu que disse, inveja é pastor. como o pecado da feitiçaria. Isso é muito importante. Ó, Valdeir, Cuidado, evangélicos que vão subir o monte, vão para o meio da mata, fazer suas orações no oculto, porque se ninguém está vendo, acho que as suas orações estão sendo absorvidas pelo cão e não por Deus.
é complicado. Nossa, é muito complicado. Mas, gente, o prisma é diferente, tá? Porque lá na Angola existem crimes feitos por feiticeiros. Existem pessoas que são flageladas pelo feitiço. Tipo assim, eu quero prosperidade. O feiticeiro vai falar, você me dá o seu filho que eu vou trazer essa prosperidade para você. E é daí para mais. É daí para mais. Então, a feitiçaria, ela tem sim um grau de importância e de peso muito forte para a cultura colocar africana em si, porque o continente inteiro bebe dessa fonte. Mas existem locais que têm turismo de feitiçaria. Nigéria, Angola, o Benin, eu acho que também no Congo, na República do Congo também deve ter. E isso é terrível, porque existem sim práticas ligadas à feitiçaria e ligadas ao crime. Por exemplo, a procura de pessoas albinas. Pessoas albinas são alvo de feitiçaria para ser sequestradas, para parte dos seus corpos serem usados na feitiçaria, porque são pessoas mágicas. Eu acho que o debate vem por esse peso. Claro que o historiador está super correto ao querer que separar os termos, porque automaticamente, como a outra bancada praticamente toda cristã, tudo que não é cristão é feitiçaria. Porque foi como o colonizador impôs para eles, assim como impôs para nós também. Tudo que não é cristão é feitiçaria, é macumba. Então, é sobre esse prisma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não demonizar o que não é demônio. Porque colocar no balaio da maldade o que não é maldade, o que não é maligno. Porque são coisas completamente distintas. Existem pessoas que vão para a igreja evangélica pedir o mal, sim. Tem pessoas que vão para o candomblé pedir o mal, sim. Tem pessoas que vão para a igreja católica pedir o mal, sim. Só que não faz desses locais satânicos, locais de menos luz, local de menos cura. Ao contrário, são locais que são ditos lugar de recuperação. Existem os locais que você não pisa. Eu não posso dizer sobre a igreja católica, sobre suas práticas e dogmas, porque eu nunca pisei numa igreja católica. Eu nunca fiz a Eucaristia, né, que se fala lá. Não sei nem o que eles pensam de fato atualmente. O que me importa é o passado da igreja católica, como isso impactou minha vida e impacta hoje. É sobre essa análise de como essa narrativa não pode ir para um viés onde tudo que o preto faz, tudo que não é cristão é ruim, porque não é cristão. Primeiro perguntou a um monge. Não, isso é muito alguém sério. Que perguntou a um monge, pode-me dizer a diferença entre o céu e o inferno? E o monge não respondeu e ele ficou irado, raivoso e disse, tens que me responder agora. E ele disse, olha, isto é o inferno. Boa. Okay? E depois, em função da atitude do monge, ele acalmou-se, começou a chorar e pediu desculpas e redimiu-se e ele disse, olha, isto é o céu. Boa. Isso é o céu. Olha, eu acho que é isso, o que nós sentimos e a forma como nós nos posicionamos. Por quê? É importante essa questão identidade. Nós, como angolanos, verdadeiramente não sabemos o que é nosso e o que é dos outros. E às vezes temos a tendência de admirar mais o que é dos outros do que é nosso. E aí entra o que o Filipe falou. Nós temos tendência, por não sabermos a beleza do que é nosso, então deixar que o que é dos outros, que disseram que é bonito, seja céu, e o que é nosso, que disseram que é feio, seja inferno. E o que é nosso, que disseram que é feio, que o inferno está conectado com a feitiçaria. Ninguém está a associar, acho eu, a feitiçaria à África. Acho que ela este existe termo, em todo o mundo. Em todo o mundo. Independentemente da definição que possa ser dada aqui, estes rituais, estas práticas, o ocultismo não está associado aos africanos. Não, é geral e existe o mal em todo lugar. Sim. Agora, a questão que... Mas a nós nos é atribuído tudo que é errado. Isso. Essa é a grande questão. A nós nos é atribuído tudo que é errado. Não. Eu não sei, mas eu por não exemplo, acho que seja isso. Eu pratico... Eu quando estou de férias, por exemplo, vou para Portugal de férias, fico lá 2 meses, eu pratico candomblé também lá. O que acontece? Mesmo em Portugal, tudo o que é... até às vezes aquelas fingidas que dizem não, isso é tal feitiçaria, mas depois vão lá bater na porta por trás, pedir ajuda. O que acontece? As pessoas são muito hipócritas.
à frente dos amigos, isso é bruxaria, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. Por trás, vão, mas deixei lá ver, preciso de ajuda, deixei lá ver, olha, mas não conta a ninguém. O que acontece aqui? Tudo tem a ver com o ocultismo, que as pessoas desconhecem, que acham que para eles tudo isso é bruxaria. Então, aquilo que eu vejo aqui, que as pessoas acusam, isso é bruxaria, isso é feiticeiro, lá é igual. Acusam da mesma forma. O nosso país, não vejo de forma diferença. geral... E vou dizer, e há pessoas aqui Se é negro, são se é fanáticas por bruxaria. Tudo por nada me feitiçaram. Tudo por nada me feitiçaram, Perdeu o emprego, aliás, também nem sempre. Quando você perde emprego, é porque é feitiçaria. Também temos que ver também que a pessoa que os cargos não são eternos. Por exemplo, quando se fala de vários povos, os Bakongo, o povo cabindense, que exatamente, que são representantes de várias, historicamente, de vários rituais de tradição. Nós temos lá em Cabinda na aldeia do Chizo. O que é isto, Filipe? Gostaria do seu contributo. O grande problema aqui é mesmo isso, né? E eles colocaram isso lá no livro deles sagrado, chamado Bíblia, que quando o meu povo se perdeu por falta de conhecimento, esse recado era para nós. Retirar todo o conhecimento daqui de África, e eles retiraram tudo daqui e levaram, e nós simplesmente nos perdemos. Primeiro, quem é você? Nós temos uma cruz chamada, está a ver na escultura da Lunda, da Moanapó, tem um tangua, não é? É uma cruz com quatro triângulos. E essa cruz você encontra também no Congo, que nós chamávamos de Dikenga. No Dikenga, por isso é que o nosso povo aqui aceitou a cruz do cristianismo, porque nós já tínhamos uma cruz. Mas era uma cruz, vamos dizer, não. Era uma cruz simétrica em todos os seus eixos, porque a cruz cristã é assimétrica num dos eixos, não é? Então, no Dikenga vinha o seguinte: quem é você? De onde você vem? Para onde você vai depois de morrer? E o que é que você veio fazer aqui neste mundo? Bom, o exemplo prático aqui, e até, não é, os judeus que viveram de graça lá no Egito, não é, nunca foram escravizados, e há provas disso, não é, para provocar um bocadinho a nossa pastora aqui, não é? Eles tiveram um grande enviado, um grande avatar, o Mestre Jesus, foi um grande mestre, não é? Mas veio para salvar eles e não nós, até porque quem os crucificou foram eles e não nós. Eu falo isso, o povo fica puto, né? Jesus nunca veio para salvar o mundo, foi para salvar o povo dele. Nós não estávamos nessa história. Ele, quando nasceu, nasceu dentro da cruz do Dikenga. Ele nasceu, depois veio alguém que disse na mãe dele, olha, ele veio para cumprir essa missão. Disseram onde é que ele iria depois de morrer, não é? E disseram de onde é que ele veio, era da casa de Davi. Todos nós temos um Dikenga, e no Dikenga nós encontramos os três mundos, o Kunseke, o Kumpemba e o Kalunga, que são o mundo espiritual, o mundo astral e o mundo físico. Nós não somos seres físicos a viverem uma experiência espiritual, nós somos os seres espirituais a viverem uma experiência, concordo consigo, uma experiência no plano físico. E existe aquilo que nós chamamos, que nossos antepassados que estão aqui há 350 mil anos, o Homo sapiens sapiens é africano, está aqui há 350 mil anos, a raça de Jesus Cristo, né? E que está aqui há só 4 mil anos. Então é muito tempo que a gente passou para vir alguém dizer que vieram nos iluminar e nos ensinar qualquer coisa, porque até nós é que lhes ensinamos quase tudo. Nossos antepassados disseram assim: existem as fases da vida, e que são 3 fases da vida importantes: o nascer, o casar e o morrer, mas você encontra outras fases da vida intermédias. E existem os rituais de passagem. Esses rituais de passagem que existem na cultura africana, que vão te ensinar a ser homem. Nós, por exemplo, temos o Efiko. Aqui só falamos do Efiko, do Ekwenje e etc. Aonde é a escola de iniciação, aonde você vai ver que o mundo, afinal, não é só o mundo do Kunseke, que é o mundo material, mas existe um mundo oculto, que é o mundo espiritual. E o europeu, como tinha um conceito muito negativo de tudo, e agora é que eles estão a estudar a tal antimatéria, porque isso é ciência também.
Na tal antimatéria, eles agora estão a chegar a essas conclusões, estão a falar, por exemplo, da física quântica, etc. Coisa que nós já estudávamos. Então, esses rituais vão te preparar para a própria vida. Agora, há pessoas más, é o que eu estava a dizer, os muloji, que podem, por exemplo, um gatuno, não é? Que usa uma arma de fogo. Ele é muloji, fez feitiço. Ou tal feitiço, mas eu prefiro não chamar assim. Ele fez mal a uma pessoa. Ele usou um recurso alquímico. Porque para uma pistola disparar é preciso chumbo, mais pólvora, não é? Juntar esses produtos químicos e fazer. É isso que se faz. Isso é ciência, tá vendo? Então, é nesse sentido. Agora, claro que nós vamos desencorajar Vidal, todas as práticas negativas. De iniciação, sim ou não? Tudo é ocultismo. Nós aqui, por exemplo, mas você aqui que está aqui a falar com esse microfone, isso é ocultismo. Você vê as ondas do microfone? Não. Agora, há pessoas, o grande problema aqui é estudar o universo. Imhotep, que foi o primeiro multigênio do universo, o primeiro multigênio do universo, que é diabolizado por Hollywood, não é? Diabolizado por Hollywood. O primeiro ser humano a ter o título de Querus Secheta, que os gregos traduziram como Cristo. Imhotep ensinou as leis do universo. Uma das leis do universo é a lei da polaridade. A distância é só uma. Longe ou perto. Também a natureza é só uma. Você ou vai para o mal ou vai para o bem. Vamos ter a palavra aqui à pastora, por favor. Vidal, estás a focar tanto a questão das ondas sonoras, do microfone, de tudo isso. A questão é, com isso que ela está a usar, nós estamos a criar aqui um debate com um objetivo educativo. Certo. Nós estamos a nos referir de casas escuras. O nome aqui é casas escuras. Casas escuras por quê? Quem é que inventou esse nome? Quem que inventou esse nome? Eu prefiro chamar de casas de criminalidade. Eu prefiro chamar de casas de criminalidade e não casas de escuro. Porque fala da nossa pele. Isso é questão antropológica e é dali aonde surgiu. Essa é a questão. Eu acho que aqui alguém tem espírito de feiticeiro. Não. A questão essa palavra Vidal. feiticeiro Está a querer dizer que muita o Filipe gente. é feiticeiro? Florida, está a querer dizer Eu não estou que o Filipe falando, é feiticeiro? não citei nomes. Quem se ofender, cara, vou falar. A questão, Vidal, é que essa ideia, a questão é que esse ideológico, essa ideologia que você traz, essa defesa que você faz. Não é ideologia, eu estou a trazer fatos. O debate aberto. Minha querida... O conhecimento fecha o debate, gente. O debate é acusar alguém. Nós pastora, estamos é o seguinte, só um pouquinho. eu não Vidal, posso já te discutir devolvo a no palavra. Para falar de feitiço, No aqui tem sentido que feiticeiro. você quer, não é assim que se faz ciência. Olha só a pergunta. Eu não posso discutir um tema no sentido que você É um quer. debate. Eu estou a trazer o debate no sentido de que eu compreendo. Tu queres, olha, eu há até uma fiz, realidade. eu até fiz um Temos ponto que prévio separar no as início. Existe uma realidade. Tu queres Eu vinha feitiço? discutir o assunto Eu posso na ser perspectiva sincera. científica. Estás a colocar Tá compreendendo? um laço de pelúcia num bacio. O bacio é para fazer xixi. Isso é você está a entender. Se você está a Filipe, entender se me assim, permite, lamento muito. Filipe, se me permite, o certo é que, com Lamento conhecimento ou muito. não, há pessoas, jovens, senhoras, idosos, Há no muita aspecto gente social, e há muitas que vai jovens. procurar estes recursos. É isso que eu estou a Exatamente. dizer. E vou dizer, Anel, que é importante. Elka, é vou importante. dizer, assim, nós nós temos que esclarecermos O desencorajar grande as problema pessoas. aqui, é o que eu estava a dizer aqui, Há não acabaram de me meninos aí, deixar há falar. jovens É o que não seguinte, precisam tempo ouvir. é o seguinte, todos é o precisam seguinte, de tempo. me permita, é o seguinte. Para ser bom cantor, Agora, para eu ser prefiro podemos não organizar chamar, a eu conversa. prefiro não chamar Sim. casas escuras por causa da questão antropológica. E eu falo isso com base histórica. Ela não é Certo. historiadora. Mas se precisamos calhar. também de ouvir Agora, outras preciso pessoas. dizer aqui. Então pronto, vai fazer Preciso nada. dizer aqui. Como São é? casas Olha, de crime. eu quero te São casas fazer uma criminosas. pergunta. Não, então, Já vamos aí chegar. Não se deve, as pessoas não devem buscar o poder espiritual para isso, porque pagam sempre por causa da lei do karma, a lei da causa e efeito, Estás a ver? certo? Exato. Terceiro, Filipe, já se vamos ouvi-lo. acontece essas Não situações perca em o seu Luanda raciocínio. hoje, Por favor. A questão é a seguinte: na Idade Média, declaradamente a bruxaria foi considerada crime. E sabe por que eu não posso me dar ao luxo
de chamar de coisa boa, algo mesmo que é escuro, é feio, é mau e tem que ser eliminado da sociedade. Primeiro, a falta de conhecimento já nos complica muito. Todo mundo tem um bruxo na família. Exatamente. Está a acontecer. Isso tem gerado a desunião nas famílias. É o filho que tem que ouvir que a mãe é que está bruxando. Eu recebo... Florinda, calma. Eu recebo dentro da minha igreja bola de neve. Agora, uma mãe a me trazer: mamãe, por favor, me ajuda. Já lhe levei no tio fulano, casas escuras. Não fizeram nada, ele só está a piorar, está a morrer. Eu pego e eu oro à frente dela. Não lhe falo, espera aqui, vou num quarto ali. Não. À frente dela, à frente da igreja, à frente das pessoas. Vamos falar com Deus. Jesus, esse às vezes, Deus, quando curava as calma. pessoas, dizia: você precisa curar o teu coração e perdoar a Jesus. Já salvou alguém no quarto sozinho. Pode falar, Elisete. Muita atenção. Elisete, fala as verdades. Eu quero esclarecer ao jovem ali que este termo, casas escuras, feitiçaria, é um termo que a nossa sociedade, a gíria, o povo angolano fala assim. Portanto, as pessoas falam. Então, não é você que estudou e que tem esses termos. Eu não quero saber como é que surgiu. Surgiu por causa da necessidade da ambição, imediatismo, inveja e ganância. Isso surgiu. Eu não quero saber, até porque eu já estive num circo onde estava aquela região voodoo a fazerem como é aquilo? É uma manifestação que fazem todos os anos no domingo. Fazem um ritual, onde arrancam galinhas com a boca, aquilo é sangue. Olha, eu fiquei tão arrepiada, senti-me tão mal com aquilo, que eu fugi para casa e todo mundo a rir. Fugiste, pelo amor de Deus, aquilo não é do bem. Portanto, essas coisas existem. Cada sociedade tem os seus termos, da maneira como interpretam, conforme. E aqui em Angola, por acaso é agora que eu ouço falar, onde falam casas escuras, porque eu também, há uns anos atrás, não sabia falar nisso. Os bruxos eram quimbandeiros, até nem bruxos, chamavam feiticeiro. Então, isto é a nossa língua corrente do povo, das pessoas que falam, percebe? Portanto, nós não podemos dizer, não é casas escuras. Aqui dizem, vão à casa, quando você está a dizer alguma coisa e diz, foram às casas escuras. É que foram lá sozinhas, fatar com o bruxo. Muitas vezes o bruxo até abusa delas, a dizer que vai fazer, que vai acontecer. Há claramente uma falta de conhecimento, há uma fragilidade espiritual e emocional, não é? E por isso as pessoas recorrem a estas práticas. É uma ajuda. Portanto, que elas estão desesperadas e, portanto, acreditam um pouco em tudo. E Matef, depois passo aqui a palavra ao Conde e vamos seguir para intervalo. A sociedade nos impingiu a entendermos que nós somos fracos, porque muitas vezes não conseguimos atingir determinadas posições ou coisas na vida. E queremos material, na vida material. É isso. Se tivéssemos a oportunidade de compreendermos que somos todos iguais aos olhos de quem nos criou, que é Deus, teríamos a noção de que não precisávamos fazer o mal ou entrar para o mal para atingir as coisas materiais. Porque, como a palavra Bíblia diz, tudo te será acrescentado. Okay? Tudo te será acrescentado. Eu acredito porque eu sou servo de Deus, eu confio, eu nunca vi Deus, mas eu sinto, porque eu vim de forma espiritual a viver uma vida carnal, ok? Mas eu sei que eu sou feito de espírito, de alguém, de um ser que me criou. Agora, é preciso nós entendermos que nós estamos aqui a lutar tanto, a discutir tanto com muitas opiniões. Eu acho que o telespectador tem que entender o seguinte: feitiço ou não, estar ou não, na língua ou não, existe o mal e existe o bem. Exatamente. O que temos de fazer é de lutar contra as más práticas. É evitar entrarmos em determinados sítios para irmos buscar algo que não seja do tempo de Deus. Porque a Bíblia narra isso. Pronto, o Filipe tem um conceito diferente da Bíblia. Eu ouvi-la falar, o vosso livro. E também, né? Porque ele tem a opinião dele. Também... Eu, como cristão, pronto, vou dizer que me sinto um bocadinho, não ofendido, mas pronto, um pouquinho magoado, né? Porque nós temos conceitos diferentes e eu respeito o ponto de vista dele. Ele como católica, estudou a forma dele e eu respeito e estou a aprender muita coisa com ele, digamos assim, porque há algumas coisas que fazem parte do nosso povo, alguns termos que eu nunca ouvi falar por causa dessa falta de instrução, mas que existe um Deus e é nele que a gente deve buscar, é com ele que a gente deve caminhar. Eu acredito assim, e quem me ouve, quem me segue, quem procura mais essas casas escuras, homens ou mulheres? Eu, sinceramente, eu não sei, porque até se fosse que curandeiro ou quimbandeiro, eu diria. Eu te falo que na macumba, aqui no Brasil, quem mais procura são os evangélicos, tá? Todo santo dia eles perturbam no WhatsApp querendo fazer maldade.
São os evangélicos, pastores, tem os católicos também, os bispos, são as pessoas que mais procuram para fazer maldade. Mas se é para fazer bondade, abrir porta de emprego, fazer um descarrego, procurar uma cura, aí é geral e geralmente é muito mais mulheres. Mas quando o assunto é maldade, pode pegar o nick da pessoa, jogar no Instagram, no Facebook, é um evangélico. É um evangélico. Eu sei que eu tô 15 anos aqui na internet e eu sei exatamente do que eu tô falando. Eu diria que quem procura mais é a mulher ou o Na homem. sociedade de hoje, Eu a acho que- Florida, eu eu acho acho que que é é mais homem e as mulher. mulheres. Eu acho que é tudo, deu não homem. sei. Na sociedade Eu já imediatista ouvi, de por exemplo, hoje, uma história. na sociedade imediatista de Pode hoje, ser. pela maior Os parte das homens- histórias, Já, pela homens maior também. parte das histórias que temos ouvido falar, Sim, houve-se pode uma- ser, pode existem ser. muitos homens que vão buscar Os essa homens no prática. trabalho, por Não, causa não, do não, não, trabalho, é isso que eu estou a mais dizer. colegas, Caríssima sim. Pote, o que eu estou a tentar Não, mas dizer é que eu dou razão a ele, sabe por quê? pelas Meu histórias querido. que a gente ouve, a pastora é um Não, mas exemplo disso, a pastora pode pode mudar, dizer que pode sim. testemunhar. É verdade. São muitas as mulheres, ou jovens, Principalmente, olha. mulheres, Agora, tu sabes porquê? Não, Porque porque geralmente são é motivadas porque imediatismo. ou um homem traiu, ou um homem fez, ou um homem deixou. ou uma amiga Está disse que criando para poder. Então, Há elas também- buscam há também o soluções termo- de Exatamente. alguma maneira. Há também e às o vezes termo vão- do homem da noite, a mulher da noite. Da noite, mas- exatamente. Mas agora vamos ter Também mesmo acho, que também acho. interromper. Vamos para intervalo. Voltamos a seguir. Preciso da sua companhia. Até já. O debate é caloroso, Pronto, agora você já sabe o que eu assisto, né? Vamos lá. Debate caloroso. Cara, é isso aí. Eu acho que deveria ter mais debate assim. Adorei ver a bancada mais preta, com mais representação. Mulheres, homens ali igualmente. E o tema estava bem aprofundado. O problema é quando você coloca... você tem 4 cristãos e um cara do candomblé, que provavelmente ele ficou calado o tempo todo, e um historiador. Não bate. Bom, vamos fazer um debate popular. Pessoas populares. Vamos fazer um debate acadêmico. Pessoas acadêmicas. Não mistura, porque dá farofa. O popular não aceita o acadêmico não aceita o popular. O acadêmico estuda pra caramba, ele quer se aprofundar no tema há muito. O popular não quer. E muitas vezes um acaba ofendendo o outro justamente por essa arrogância. Sim, somos seres humanos e isso acontece. Tá? É a mesma coisa de quando você quer debater a idiotice da terra plana. Chama só os terraplanistas. Para ficar perturbando o cientista para explicar o óbvio. Que já está aí há muito tempo, já muito bem provado. Então, assim, não tem lógica nenhuma, a não ser palco. Esse programa lembra muito aquele Super Pop, né, que passa na Rede TV, ou a Bandeirante, sei lá, e que deu palco para Bolsonaro, deu palco para Silas Malafaia, dá palco para um monte de gente doida. Mas as pessoas sérias da religião, as pessoas sérias da política, nunca dá palco. Então, é meio que tem um viés o programa. Então, eu não vi esse viés ali. Senti que o diretor e a apresentadora estavam tentando aplacar os dois lados, mas, de fato, não havia tempo suficiente para que o acadêmico trouxesse tudo e as pessoas não estavam nem preparadas para esse choque de cultura. De repente, eles, muito falado Inês, nem sabiam disso. Nós brasileiros temos isso também, nós não sabemos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Não sabemos nada. A ancestralidade nos foi tirado pelo colonialismo. Entende isso? Nós temos que buscar nossa ancestralidade. Eu vou abandonar tudo que eu sou hoje, tudo que eu creio. Não, mas entenda de onde você veio para você não ir para o pior lugar no futuro. Para você ir num lugar bom, para você saber que você pode, que no passado os seus ancestrais conseguiram e hoje você também consegue. Se a gente consegue entender que Kemet, o Antigo Egito, era imperial, era gigantesco, era científico, era avançadíssimo e por isso provocou a ira dos gregos, dos romanos, dos israelitas contra eles, para inventar histórias contra eles. Mas era povo como nós, pretos. Se eles conseguiram, nós conseguimos hoje em dia. Mas não, eles tentam nos inferiorizar o tempo todo, principalmente na tecnologia. O que o Dr. Felipe Vidal estava tentando dizer é justamente isso, que a feitiçaria que o europeu, o colonizador, entende como feitiçaria, para nós sempre foi tecnologia. Se você entender, por exemplo, se você estudar o sistema de Erin de Logum,
você vai ver que existe uma tecnologia. O Opera Ifá, os códigos de Ifá, é um código binário. E onde a gente utiliza os códigos binários para transmitir informação hoje em dia? Computador, celular, no próprio rádio. Isso é código binário. É 0101000100011100. Isso é binalidade. Códigos binários funcionam para transmitir dados. Você está assistindo esse vídeo através dos códigos binários, que o computador é a linguagem do computador. No código de Ifá, o Ifá fala da mesma forma. Então tem uma tecnologia ali que é muito avançadíssima. Só que a gente está olhando aquilo com o olhar do colonizador, que olha, não entende, é melhor demonizar. É melhor destruir. Eu não entendo, joga fora. E assim foi com muitas coisas. Só para você ter ideia, Platão, Aristóteles, todos se iniciaram em Cambridge, em escolas filosóficas, escolas mágicas, em Cambridge, Antigo Egito, e eles levaram isso para a Grécia. Lá introduziram na sua cosmovisão. E funcionou. Quem é o pai da filosofia? São eles. Né? Quem é o pai da democracia? São eles. Então, mas eles pegaram de Cambridge, já existia isso. Já pegaram de África, já existia isso. Então, não só isso, muitas outras coisas foram roubadas no território africano e do angolano também, visto que é um território gigantesco de vários povos. Então, fiquemos atentos a isso. Vão ler 3.500 anos antes de Cristo, África Banto, e vocês vão entender muito do que eu estou falando, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é esse. Até mais. Tchau, tchau.